Gente, quero dividir com vocês hoje um pensamento aqui de um autor que eu gosto bastante, que é o Napoleão Hill. Provavelmente vocês já ouviram falar dele. Ele é um autor que a escrita dele é muito voltada mesmo para autoajuda, desenvolvimento pessoal e até financeiro, né? Essa questão de lei da atração, e enfim. Ele traz pontos muito importantes que dá para a gente aplicar na nossa vida mesmo, tá? Então, ele tem diversos livros voltados para o desenvolvimento pessoal. E o pensamento que eu quero dividir com vocês sobre o Napoleão Hill hoje é algo que ele chama dos princípios que ele identificou ao longo da vida dele em todas as pessoas que são bem-sucedidas. E para Napoleão Hill, todas as pessoas que são bem-sucedidas possuem os mesmos princípios. Ele observou que essas pessoas bem-sucedidas têm os mesmos, seguem, né, os mesmos princípios. E o primeiro princípio é o objetivo bem definido. Então, em regra, segundo Napoleão Hill, as pessoas que alcançam, né, um sucesso, que são bem-sucedidas, todas elas tinham um objetivo muito bem definido. Essas pessoas, elas sabiam e sabem exatamente o que elas querem. Então, elas têm um objetivo muito bem definido. Elas sabem de verdade o que elas querem. O segundo ponto que Napoleão Hill fala, o segundo princípio que ele fala é a obsessão. E em que sentido ele traz essa obsessão? Você precisa primeiro de um objetivo bem definido e você precisa fazer desse objetivo a sua maior obsessão se você quiser alcançá-lo. Esse seu objetivo bem definido, ele deve se tornar uma motivação irresistível para você. Tem que ser algo que você não consegue se desvencilhar, que você não consegue tirar da sua cabeça, né? Você vai se tornar obsessivo por aquilo que você quer. É uma obsessão boa, porque é a obsessão que te fará, né, buscar alcançar esse objetivo bem definido. Então, você primeiro precisa de um objetivo bem definido e depois fazer desse objetivo bem definido sua maior obsessão. Como terceiro princípio, na verdade são dois dentro de um só, Napoleão Hill traz que você precisa ter planos muito bem definidos para alcançar esse objetivo que você tornou uma obsessão e você precisa ter persistência, ou seja, algumas pessoas pecam justamente nesse ponto, porque tem um objetivo bem definido, sabe o que quer, de certa forma torna aquilo uma obsessão, porque muitas vezes não saem da sua cabeça, mas essas pessoas têm dificuldade de persistir. Tem dificuldade de, primeiro, estabelecer um plano para chegar nesse objetivo, e tem dificuldade de, às vezes, colocar esse plano em prática, às vezes até estabelece um plano, mas tem dificuldade de colocar em prática. E quando essa pessoa coloca o plano em prática, ela acaba desistindo muito fácil, desistindo nos primeiros obstáculos. Então, por isso que ele faz desse princípio, desse terceiro princípio, dois princípios, né? Ele faz a junção de dois princípios, que é justamente ter os planos bem definidos, mas, acima de tudo, ter persistência para você conseguir seguir com esse plano que você definiu. Como quarto princípio, Napoleão Hill traz a fé. E a fé é acreditar. Acreditar que o seu plano, que o seu objetivo é possível. Você precisa ser o primeiro a acreditar naquilo que você tanto quer, naquilo que você tornou a sua obsessão. Porque se você não acreditar, é mais difícil que você consiga persistir. Quanto mais você acredita naquilo que você quer, mais você tem força para persistir, se manter no caminho, seguir o plano que você traçou e fazer disso cada dia mais a sua obsessão. E o quinto princípio que Napoleão Hill traz é o princípio do mastermind. Você já deve ter ouvido falar também sobre o mastermind. O mastermind geralmente é um grupo de pessoas que se reúnem ali, elas têm objetivos, querem trocar ideias, né? Que vão agregar na vida delas. Então, tem pessoas aí que pagam valores altíssimos, né, para participar de mastermind, a depender da pessoa ali que está fazendo esse mastermind. Então, Napoleão Hill traz essa ideia como quinto princípio do mastermind, a intenção de dizer que a gente precisa se reunir com as pessoas certas para trocar ideias, porque isso fortalece a nossa imaginação, traz mais imaginação para a gente e a gente consegue pensar mais na resolução de problemas, tanto profissionais quanto pessoais e principalmente profissionais. Então, o mastermind, esse princípio, né, de se reunir com pessoas que podem trocar ideias com você, que são ideias que vão fortalecer a sua imaginação, é muito importante. E eu, particularmente, gosto muito desses princípios que Napoleão Hill destaca como sendo princípios meio que universais das pessoas bem-sucedidas, porque se a gente parar para pensar, se a gente estudar um pouquinho as histórias, né, das pessoas que a gente considera bem-sucedidas, a gente vai perceber que boa parte deles, se não todos, realmente carregavam esses princípios de maneira muito assídua, né? Então, a maioria das pessoas bem-sucedidas, se não todas, vão carregar todos esses princípios, se não todos, a maioria deles. Eles são realmente princípios necessários, né? Se a gente quiser persistir, chegar no objetivo que a gente tanto deseja. Porque, para mim, ser bem-sucedida é justamente você atingir o objetivo que você deseja de coração mesmo. Inclusive, outro pensamento muito legal que eu acho do Napoleão Hill é uma frase que ele diz: cuidado com o que você deseja de coração, porque por certo será seu. Justamente por isso, ser bem-sucedido nada mais é do que você conseguir alcançar um objetivo que você muito quer.
Sintetizando os 5 princípios para você não mais esquecer, o primeiro deles é objetivo bem definido. Esse é o primeiro princípio, segundo Napoleão Hill. O segundo princípio é o princípio da obsessão. Você vai tornar esse seu objetivo bem definido a sua maior obsessão. O terceiro princípio, na verdade, são 2 unidos em um só, né? Porque eles têm tudo a ver. É um plano bem definido também. Um plano bem definido, mais persistência. Afinal, sem a persistência, você não vai conseguir chegar a atingir esse objetivo bem definido aqui. O quarto princípio é o princípio da fé. Você precisa ser o primeiro a acreditar no que você quer, no seu maior objetivo. Então, você precisa acreditar nesse seu maior objetivo. E o quinto e último princípio é o princípio do mastermind, que é o quê? Você estar com as pessoas, que é você estar com as pessoas certas. Então, você precisa ter um objetivo bem definido, fazer desse objetivo a sua maior obsessão, para que você tenha força, tenha vigor para ir atrás. Você precisa de um plano bem definido, precisa seguir esse plano. Você precisa ter persistência para não desistir dele. Você precisa ter fé, acreditar que isso tudo aqui vai se concretizar. E você precisa do mastermind, que é estar com as pessoas certas, trocar ideias com as pessoas certas. Olha o tanto que isso aqui faz sentido.